Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 21º dia da caminhada de oração. Hoje é 12 de outubro, quinta-feira, 2017. Tô numa preguicinha hoje, irmãs. Só Jesus. O tempinho tá chuvoso, né? E tá bem escurinho aqui ainda. Mas vamos vencer com a graça de Deus. Tem dia que a gente fica assim, né? Bom, hoje eu vou trazer um devocional mais light, mais tranquilo e para a gente equilibrar as coisas, né? Então, depois desse tanto de devocionais que nós estamos tendo, 21 devocionais já se foram, todos nos motivando, nos incentivando, fazendo com que a gente avalie a nossa vida e crie dentro de nós um despertar para transformarmos as nossas vidas para cada vez ficar melhor. Vamos trazer um devocional hoje sobre o título é Revirando o Baú de Fotos, para que a gente possa olhar para trás e ver aquilo que Deus tem feito. Isso é um exercício que a gente tem que estar sempre fazendo, porque, como eu já disse, a gente acaba esquecendo muita coisa, né? A gente tem o péssimo costume de esquecer o que Deus faz. Pode parecer que não, mas a gente esquece. Então, o título de hoje é Jó 5:9. Eu amo esse texto e fala assim, eu gosto da minha versão. Ele fala assim: ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar. Esse versículo é maravilhoso e eu dou a dica para vocês que orem esse versículo. Orem esse versículo todos os dias. Uma irmã de oração, uma senhorinha que me aconselha, ela me deu esse salmo uma vez, eu acho que foi há 4 anos atrás. E ela disse: começa a orar este salmo, não, esse versículo de Jó. E eu comecei e realmente o Senhor fez coisas grandes, maravilhas que não se pode contar. Eu tenho interpretado ele de duas maneiras. Maravilhas que não se podem contar, porque são muitas, e maravilhas que não se pode contar, porque nem tudo a gente está podendo contar, né? Esse é um outro devocional. Vamos lá, eu quero ler um pouquinho antes o versículo 8 e depois vou ler até o versículo 12, tá bom? Para a gente entender um pouco melhor. Quanto a mim, eu buscarei a Deus e a Ele entregarei a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. Ele faz chover sobre a terra e envia água sobre o campo, para pôr os abatidos no lugar, para pôr os abatidos em lugar alto e para pôr os enlutados se alegrarem de maior ventura. Ele frustra as maquinações do astuto, para que a sua mão não possa realizar o seu projeto. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipitam. Então, aqui está falando um pouco do que o nosso Deus faz, né? Falando que nós vamos buscar a Ele é que dá a chuva sobre a terra, Ele coloca os abatidos no lugar alto e Ele coloca os enlutados para ter alegria. E Ele frustra as maquinações dos astutos contra nós, para que eles não venham a realizar os seus projetos. E Ele apanha o sábio na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipitam. Então, nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é único, Ele é eterno. Então, eu quero que você imagine, irmãs, nesta hora, nesta manhã, um baú de fotos, das suas fotos, né? É, Se você não tem muitas fotos, isso é quase impossível nos dias de hoje, mas se você não tem, busque essas fotos na sua memória, né? Coloque o baú das fotos da sua memória para fora. E eu fiquei imaginando o povo de Israel. Nós temos falado deles nesses devocionais, né? Deus libertou o povo do Egito, que estavam escravos por 400 anos, e Deus conduziu esse povo pelo caminho do deserto para chegar na terra prometida. E ali Deus fez grandes coisas, né? A primeira coisa, Deus já tirou o povo da mão de Faraó, fez
as pragas acontecerem ali no Egito, mostrou o poder dele, subjugou os inimigos, cada praga era um deus do Egito que ele estava subjugando. Deus fez o povo passar o Mar Vermelho a seco, né? Essa história aí já é uma coisa que eles nunca deveriam ter esquecido, né? Mas mesmo assim eles se esqueceram. Poucos dias depois estavam murmurando, querendo outras coisas. E Deus fez cair maná do céu, e fez cair cordonice, fez brotar água da rocha, tudo que eles precisavam nesse deserto. Deus fazia. E fazia, às vezes, até infinitamente mais do que eles pediam ou pensavam, às vezes realizava o desejo do coração deles, mesmo que Deus estava entristecido quando eles pediram carne, dizendo que já estava cansado de comer aquele maná, aquele pão do céu. Deus entristecido com isso, é só a gente se colocar no lugar de Deus. Você imagina o seu filho falar que está cansado dessa sua comida e que a gente faz com tanto carinho para a nossa família, e Deus mesmo assim atendeu o pedido deles. Então, o nosso Deus, ele tem feito coisas grandes na nossa vida. E eu tenho aprendido que nós temos que focar no que Deus já fez, né? Ao invés de ficar só desejando o que ele vai fazer. E esquecemos o que ele fez. Tudo que ele faz é grande, maravilhoso. E quanto mais nós cremos no que ele fez, mais ele vai fazer. Então nós temos que encher a nossa mente, o nosso coração de esperança. A Bíblia fala trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então pegue o seu baú de fotos e começa a revirar. E eu estava imaginando o povo de Israel revirando o baú de fotos, né? E contando para os filhos. Olha quando ele abriu o mar. Olha os maná que caía do céu, o pão que caía do céu. Olha as cordonice, né? Olha a água que saiu da rocha. Então, assim, a gente de vez em quando na nossa vida, a gente precisa realmente olhar literalmente as fotos ou olhar as fotos que estão na nossa mente e colocar diante da nossa oração, porque às vezes nós estamos orando, buscando algo novo e esquecemos do que ele já fez. Então, todas as vezes que nós formos nos apresentar diante de Deus, como está dizendo aqui no versículo 8, quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a ele entregarei a minha causa. Então, todas as vezes que nós formos chegar diante do Senhor para orar, para colocar algo diante de Deus, a gente pode fazer essa parte de chegar a Ele e colocar a nossa causa, mas decretar o verso 9. Senhor, tu faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. E aí você vai relendo, vai revendo, né, tudo que ele já fez, quantas vezes ele te curou, quantas vezes ele abriu a porta, quantas vezes ele te socorreu, quantas vezes ele te sustentou, né? Quantas vezes ele te enviou socorro quando você achava que não tinha mais jeito. Então isso é primordial na nossa vida cristã. Se nós não aprendermos a desenvolver esse espírito de gratidão, esse espírito de trazer memórias, né? Tem um versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, que a gente falou de Josué. Quando Josué passou o Jordão, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Quando ele passou o Jordão, ele pediu para que. Aqui, Josué capítulo 4, versículo 12. Subiu, pois, do Jordão o povo, e dizia, desde o primeiro mês, e acompanharam em Gigal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué como coluna. Não, vamos falar. Eu não li direitinho, não, irmã. Vamos ler aqui de novo. É capítulo 4. Esse é depois que ele já pegou as pedras, mas eu quero falar das pedras que ele mandou tirar do rio. Depois que passasse o rio, porque o Senhor, da mesma forma que fez passar ao mar, Deus fez passar no rio, né? E então, no Jordão, ele disse assim, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Não, tô tudo errado, irmã. Tá vendo que eu tô dormindo hoje, hein? Capítulo 4 de Josué, versículo 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai
do povo 12 homens, um de cada tribo, ordenar-lhe dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousarem os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai convosco, e depositai no alojamento, que é a vez de passar. E aí eles passaram e eles pegaram essas pedras do meio do Jordão. Para que essas pedras? Para trazer a memória. E como diz o meu querido Gregório, ele disse: as pedras das lindas memórias. E então nessa manhã, irmãs, pegue as suas pedras das lindas memórias. E eu transfiguro essa pedra para fotos, né? Lugares que você passou, lugares que você foi abençoado, pessoas que você conheceu que foram abençoadas, né? Que te abençoaram, que foi uma troca de unção, de experiência com Deus que você conheceu, igrejas por onde você passou, vizinhos que você teve quando criança. Comece a trazer isso, né? Separe um dia da sua vida, uma manhã, para você estar ruminando essas coisas, colocando diante de Deus essas coisas, aquilo que Ele tem feito. Pegue nesta hora as pedras da lindas memória. E o versículo que eu li, né, que eu achei que era esse, que era o 20, que eles pegaram as 12 pedras que tiraram do Jordão, levou a Josué em colunas de Gal. E sabe o que eles fizeram com essas pedras? Eles fizeram um altar para o Senhor. Faça um altar para o Senhor. Separe dia para você somente agradecer. Pai, eu vou levantar um altar de gratidão. O Senhor tem sido fiel na minha vida. Talvez se você está passando por uma situação difícil nesse momento, talvez você está desempregado, está passando uma situação financeira difícil, ou está passando uma enfermidade, ou está passando algo na sua vida, traga as pedras à linda memória. Ele fez e ele fará de novo, né? Traga na memória quando ele te sustentou, traga na memória quando ele nunca deixou faltar nada. E mesmo às vezes desempregado, ele não tem deixado faltar nada. Então levante altares de adoração e gratidão para o Senhor com essas pedras das lindas memórias. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quando nós fazemos isso, nós enchemos o nosso bom depósito de fé. Nós tiramos do nosso coração todo medo. Nós tiramos do nosso coração toda dúvida, que é o que o inimigo quer que nós tenhamos. Né? Ele quer que nós estejamos o coração carregado de dúvida, de medo. Mas quando nós colocamos aquilo que ele tem feito, o Senhor se agrada, porque uma das coisas que toca o coração de Deus é a gratidão. Uma oração aonde não tem gratidão, ela já começa errado. Ela já começa errado. Foi o que eu li aqui no versículo 9, né? De Jó. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. Todas as vezes que nós declaramos a nossa gratidão para o Senhor, nós estamos proferindo isso. Tu és Deus. Tu és Deus nos céus e na terra. Tu tem cuidado de nós. E apesar de toda a mazela deste mundo, irmãs, Ele tem cuidado de nós. Então vamos olhar para o que Ele fez, para o que Ele faz. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Olhe as fotos do seu casamento, né? Talvez quantas vezes esse casamento chegou quase no fim. E Deus veio com uma restauração, Deus veio com fôlego novo. Olha as fotos dos seus filhos que têm crescido, né? Que Deus tem sustentado. Olha a foto até mesmo de pessoas queridas que já partiu. Agradeça a Deus pelo tempo que Deus permitiu você conviver com aquelas pessoas. Então é essa a mensagem do dia. Revire o seu baú de fotos. Tire um tempo para olhar as pedras das lindas memórias. Porque o Senhor disse que era para a gente mostrar para os nossos filhos essas pedras, era para a gente relembrar isso. Então eu quero, nesta manhã, abençoar cada uma de nós. Pedir que o Senhor venha sobre nós, trazendo um novo tempo, um tempo de uma intimidade profunda com Ele.
um tempo de quebrar toda a religiosidade, um tempo que nós vamos ter prazer de falar dele, prazer de servir ele, prazer de caminhar com ele, prazer de buscá-lo de todo o nosso coração, para que ele possa se revelar mais ainda a nós. Amém? Tenha um dia de vitória e eu vou aqui vencer essa preguicinha em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus.